E aí, minha gente? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero esclarecer para vocês como é que vocês podem criar um pôster científico focando na estrutura, tamanho de letra, margem, né? Como é que faz? Como criar o pôster científico, né? Porque eu sei aí que quando a gente tá na primeira vez, a gente fica batendo a cabeça na parede para descobrir essas coisas e ninguém esclarece pra gente. Eu estou aqui para esclarecer para vocês. Então, bora lá! Então, se você gosta de conteúdos como esse, já baixa aí a tela, gente, já dá o gostei, dá o curtir aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal também, gente, e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E vamos lá, vamos falar sobre pôster científico. Primeira coisa, o que é esse pôster? Gente, a gente tem os congressos, os eventos científicos. Se você quiser entender um pouquinho o que é um congresso, um simpósio, um seminário, uma oficina, um workshop, o que são esses eventos científicos, eu vou indicar que você dê uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, tá? E dentro do congresso, como ele tem esse intuito de comunicar, de compartilhar, né, de trocar conhecimentos científicos, de palestrantes passarem o que eles estão pesquisando nos últimos anos, ou trazer alguma perspectiva bem atual, bem relevante sobre determinada temática, nos congressos, nos eventos, também é uma oportunidade para a gente compartilhar o que nós estamos fazendo cientificamente falando, sobre os nossas pesquisas científicas, sobre os nossos trabalhos científicos. E aí, nesse congresso, nesse evento, a gente vai apresentar o nosso trabalho em formato de apresentação oral, que é quando a gente monta os nossos slides, vai lá numa sala que fica reservada pra gente e apresenta na frente de todo mundo, né? Claro, na frente de pessoas. Ou remotamente também tem acontecido, né? Que é quando a gente entra numa sala remota e faz a nossa apresentação lá para posteriormente esclarecer dúvidas ou participar de alguma discussão. O outro formato de apresentação é o de pôster. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Como é que vocês fazem para estruturar o pôster de vocês? Então, como eu já falei para vocês, o pôster científico ele tem o objetivo de comunicar um trabalho científico, né? Comunicar uma pesquisa científica que você desenvolveu. Então, a estrutura dele, a forma que você vai montar é no intuito de facilitar a compreensão sobre o seu trabalho para o leitor. Então, é você comunicar visualmente esse trabalho que você desenvolveu. Então, para facilitar essa comunicação, você pode misturar os textos, né? O texto do seu resumo do seu trabalho que você submeteu no evento e que ele foi aceito. Parabéns aí para você, não é mesmo? Então, você vai misturar o texto. Idealmente, você mistura o texto com figuras, com gráficos e com tabelas, tá? No pôster, nele em si, a gente precisa pegar o resumo que a gente submeteu no evento e colocar nesse pôster. Então, o mesmo resumo que você submeteu, você pode colocar no seu pôster. Pode ser um copia e cola? Pode ser um copia e cola, não tem problema nenhum. Você pode querer retirar alguns textos ou acrescentar algumas informações? Pode fazer também para complementar informações e fazer aquelas informações estarem mais compreensíveis. Se você quiser mudar o texto e colocar uma figura, uma tabela, um quadro no lugar, você pode fazer também. O importante é que ele fique compreensível para que os leitores vejam seu pôster e entendam a mensagem que você está passando, mesmo que você não esteja ao lado daquele pôster, ou você não tenha um vídeo ali gravado, ou que você não esteja ali para apresentar ou para esclarecer qualquer dúvida para quem estiver vendo o seu pôster. Então, assim como a apresentação oral, ela pode ser presencialmente ou de forma remota, o pôster também, tá, gente? Pode ser físico, então você pode aí estar fazendo um pôster para você imprimir, ou você pode estar fazendo um pôster para ficar disponível remotamente. É o que os eventos têm chamado de e-pôster ou pôster eletrônico. Então, as orientações que eu vou passar aqui vale para esses dois formatos. Então, gente, vocês estão vendo aí a tela do meu computador, né? E esses aqui são alguns dos pôsteres que eu já fiz, tá? Para um evento científico, especificamente para um evento científico neste ano, que eu apresentei há pouco tempo. E também eu tenho um outro pôster aqui de exemplo para vocês que eu já apresentei, que eu montei ele junto com vocês aqui no canal no YouTube, que eu vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima. Então, para vocês conseguirem montar essa estrutura de pôster, o que vocês devem ter em mente? Que o edital do evento, ele é soberano. Presta atenção nisso. O edital do evento, ele é soberano. E o que isso significa? Que é o edital que vai te dizer quais são as normas que você deve elaborar o seu pôster, que você deve colocar no seu pôster. Então, tamanho de letra, a estrutura dele, se ele deve ser em 2 colunas, como por exemplo aqui, ó, que a gente tem o background e a metodologia, são 2 colunas. Ou se ele é numa única coluna, como é esse daqui, é o
evento que vai dizer. Alguns eventos, eles trazem até uma norma padrão, um PowerPoint, que você já consegue baixar e colocar o seu resumo em cima desse PowerPoint já com a estrutura, já no template, né, com os desenhos, tudo no lugar já, onde você tem que colocar o título, a autoria. Então, alguns eventos trazem isso. Alguns eventos trazem por escrito essas orientações. Então, caso o seu evento, o edital do seu evento traga isso, traga essas orientações, se eles tiverem te mandado por e-mail, você vai seguir as orientações deles, você não vai seguir o que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Mas, caso o seu evento científico não tem essas normas, não tem esse padrão, não tem o template pronto para você já só baixar e editar, aí você pode seguir um pouquinho dessas orientações que eu vou trazer aqui para vocês. Primeira coisa, gente, para vocês terem o conhecimento, a gente tem uma norma ABNT específica para pôster científicos. Sério, é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, mas a gente tem uma norma que padroniza a elaboração desses pôsteres. Então, se o seu evento aí não fala desse padrão, vamos usar o que a norma ABNT está orientando. Então vamos lá. Se a gente está falando de um pôster que precisa ser impresso, a gente precisa pensar nas dimensões dele, tanto de largura como de altura. Normalmente o seu edital vai dizer. E esse intervalo, né, de largura, ele pode ser de 0,60 metros a 0,90 e a altura pode ser de 0,90 até 1,20 metro. E essas dimensões a gente consegue montar no PowerPoint, tá, gente? É só vocês irem ali nas configurações, na página, e aí você consegue colocar como eu estou botando aqui no vídeo que tá passando na tela para vocês, para quando você imprimir, esse pôster sair numa dimensão correta. Agora, se você utilizar o PowerPoint online, gente, a mesma coisa, vocês conseguem alterar as dimensões da página. Então, vocês vêm aqui em cima em arquivo, você vem em configuração da página e olha só, aqui você consegue deixar personalizado e colocar o tamanho em centímetros, pontos, pixels. Então, 60 centímetros, 90, né, pode ser 120, você alteraria aqui. E aí, automaticamente, ele já faz essa alteração. Outra possibilidade do seu pôster é ele ser no formato horizontal, como você tá vendo esse formato aqui, ou no formato vertical. Normalmente, gente, grande parte dos pôsteres eletrônicos ou físicos, eles são horizontais. Mas isso pode variar de evento para evento e isso pode estar em aberto nessas orientações deles. Idealmente, se é a sua primeira vez, se eles não falam nada, escolha fazer vertical. Sobre o tamanho de letra ideal, quando a gente fala de um pôster físico, é indicado que um leitor a uma distância de até 1 metro consiga fazer a leitura do seu pôster. Então, o tamanho de letra pode ser a partir de 30, certo? De 30 para cima. E aí, a letra, o ideal é que seja uma Arial ou Times New Roman, mas claro que isso pode variar também. Evite letras que são mais difíceis de fazer a leitura ou muito desenhadas. E aí, vocês poderiam estar me perguntando, tá, Camila, o tamanho da letra do texto é 30, mas e os tópicos que eu boto? Por exemplo, introdução, objetivo ou título, né, que normalmente é um tamanho maior. Que letra eu coloco? Aí, gente, vocês podem ficar à vontade para colocar maior do que 30, né, o maior que a letra do texto de vocês, mas se quiserem uma indicação, eu vou deixar aqui ao lado, nessa figura que vocês estão vendo, né, um título com 85 pontos, autores com 42, subtítulos, né, de introdução, resultados, métodos, 47 pontos, e o texto com 34 pontos. Vocês precisam se deter a esse exemplo? De forma alguma, tá? Fiquem à vontade para manusear isso e distribuindo o texto de vocês no tamanho ideal, né? No tamanho que fique legível e que fique agradável de se ver no pôster. A ordem de leitura, então a ordem de distribuição das informações que você vai colocar no seu pôster é da esquerda para a direita, certo? Sempre nessa direção. Começa da esquerda, vai descendo e vai para a direita. Então, por exemplo, aqui nesse pôster totalmente horizontal, a gente começa pelo background, e aí você vai lendo, ó, aqui para baixo, você vai lendo, e aí você vem, ó, aqui para cima, metodologia, lê tudo da metodologia, vem para os resultados, e aí começa pela figura 1, coloca aqui, ó, depois vai para a figura 2, aqui embaixo, e aí, ó, a gente vai para a conclusão, então volta aqui para a conclusão, e por fim, essas lições aprendidas. Aqui, da mesma forma, certo? Então, tem um background aqui, começa pelo background, depois você vai para a leitura da metodologia, e aí vem para os resultados, conclusões e reflexões por último. Aqui, vai de cima para baixo, e se fossem duas colunas, iria
a primeira coluna inteira e seguiria aqui, ó, na segunda coluna inteira. Às vezes acontece a gente colocar um subtópico, né, lá embaixo e o texto ficar pela metade. E as pessoas ficam na dúvida se elas podem continuar aqui na segunda coluna aqui em cima. E sim, gente, vocês podem fazer a continuação do texto normalmente, tá? Que é assim que a gente faz a leitura em 2 colunas. Uma coisa importante pra gente pensar quando for elaborar o pôster são nas cores e no fundo que a gente vai colocar. Muita gente gosta de fazer um super design, né? Colocar uma imagem no fundo, colocar um fundo mais reflexivo, mais impactante e tal. E isso é válido, gente, totalmente válido. Mas vamos tomar cuidado com a legibilidade do nosso pôster, para ver se as pessoas conseguem olhar para o pôster e fazer a leitura, até mesmo você que vai apresentar o seu pôster, né? Será que tá confortável de se ler? Se você tiver na dúvida, coloca o fundo branco que não tem erro. E aí você pode colocar algumas margens, né? Você pode colocar outras cores nos subtópicos, dar um destaque aqui e ali, colocar imagens, figuras coloridas, né? Que trazem mais cores, que deixa aquele pôster um pouco mais divertido, um pouco mais dinâmico. Você pode fazer isso. Agora, cuidado com os elementos que a gente coloca nesse pôster, para que ele não fique muito, digamos, papagaiado, né? Não fique muito pesado, com muita informação, e às vezes uma informação que a gente não consegue ler adequadamente, o que acaba não sendo convidativo para os leitores, né? É uma pena para o seu trabalho que você se esforçou tanto para conseguir realizar ele. Então, olha, só para vocês terem um exemplo, gente, eu coloquei aqui pôster científico no Google e olha só os modelos que vão aparecendo. São modelos bem interessantes que vocês podem se inspirar, que vocês podem se basear. Olha só, aqui a gente tem a primeira coluna e a segunda coluna aqui ao lado. Olha só, com figuras, com imagens, aqui com quadros e tabelas. Então vocês observam que dá para vocês fazerem uma distribuição interessante, que mesmo que eu não consiga ler, ao olhar à distância é convidativo, é interessante. Ó, esse pôster aqui tá muito bonito, com cores neutras, né, com cores que se combinam entre si. O gráfico tá bonito, a figura tá bonita. Então, esse é o intuito, tá? Esse é o intuito da gente com o nosso pôster. Olha só, esse aqui colocou uma foto, aqui é super válido colocar fotos. Esse daqui também. Então, se você tiver na dúvida sobre que cor colocar no seu pôster, coloque o branco, que não tem erro. Sobre a estrutura, beleza. Vocês montaram o pôster, mas o que texto vocês precisam colocar nesse pôster? É justamente o texto do resumo de vocês. Então, às vezes o resumo pode ser em texto corrido, ou seja, não tem os tópicos introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusões, ou ele pode ser estruturado, um resumo estruturado, ele pode ser topificado, pode ter lá introdução, 2 pontos, e aí o texto, objetivo, 2 pontos, e aí o texto. Então, a ideia é que você coloque no seu pôster esses tópicos, sendo o seu resumo estruturado ou não. Se você fez um resumo de texto corrido, divida esse texto corrido nos subtópicos, porque fica mais interessante a leitura e não fica tanto texto assim de uma vez para as pessoas fazerem a leitura. Então, coloque os tópicos: introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. E reforçando, o edital é soberano. Então, se a estrutura do seu resumo que você submeteu foi diferente dessa que eu tô te falando, siga a estrutura que você submeteu no seu resumo. Às vezes as pessoas não submetem introdução, submetem background. Às vezes elas nem submetem nenhum dos dois, vai direto pro objetivo. Às vezes as pessoas submetem discussão. Às vezes elas colocam reflexões, lições aprendidas, contribuições para determinada profissão. E aí vocês vão topificar e estruturar esse pôster de acordo com os tópicos desse edital. E o ideal, gente, é que a gente não altere nenhuma informação relevante do resumo que foi submetido. Então, no início eu falei para vocês que vocês poderiam retirar informações ou vocês poderiam complementar. Retirar ou complementar informações que fazem parte do seu desenho, que fazem parte já do seu trabalho. Então, às vezes as pessoas querem mudar o título. Mudar o título é muita coisa, porque como é que os avaliadores vão reconhecer o seu resumo ali na listagem daquilo que foi submetido? Às vezes as pessoas elas querem mudar um método, né, um delineamento de estudo, aí você tá falando em mudar todos os resultados que foram identificados a partir daquilo. Então tomem cuidado para não fazer essas alterações muito grandes. O ideal é que você submeta
faça o seu post de acordo com o resumo exatamente que você submeteu no seu evento. E aí, minha gente, nessas minhas explorações, né, para eu fazer esse vídeo aqui para vocês, na construção do meu roteiro, eu achei um site que eu nunca utilizei, mas eu achei super válido trazer aqui para vocês, para aqueles que estiverem interessados em explorar um pouco mais. A gente tem um software chamado de Poster Genius, que a proposta dele é criar um pôster automaticamente de forma muito rápida para vocês. Agora, ele não é gratuito, ele é pago, certo? Mas eu vou deixar aqui a indicação para quem tiver interesse. Aí eu vi que tem vários templates aqui, né? Você consegue criar gráficos, fazer várias dinâmicas, né? Mudar o fundo, mudar a letra, a cor do pôster, enfim. O intuito é deixar um pouquinho mais facilitado o processo, né? Eu sou da vanguarda que utiliza o PowerPoint, estamos juntos aí no PowerPoint. Tem gente que usa o Canva. Eu sempre usei PowerPoint, né, durante a minha graduação inteira, a residência inteira e até o primeiro ano do mestrado. Aí eu comecei a usar o Canva. Esse daqui foi feito no Canva, esse daqui também foi feito no Canva. Então isso, gente, vai muito da preferência de cada um de vocês. São ferramentas totalmente possíveis para vocês criarem o pôster de vocês. Vamos lá, falamos do título, falamos da estrutura. Outros elementos podem ser colocados? Podem ser colocadas figuras, tabelas, quadros, como eu coloquei para vocês. É importante colocar autoria e identificação, as referências bibliográficas, gente. Mesmo que você não submeteu as referências no seu resumo para o evento, é importante que no pôster você coloque essas referências bibliográficas. E aí as pessoas perguntam, beleza, então ao longo do texto eu preciso colocar as citações dos autores? Seria legal. Se você não conseguir, não tem problema. Você pode colocar apenas as referências sem essas citações também. Se quiser mudar de ABNT para Vancouver, né, e colocar os numerozinhos, super válido também. E aí vocês podem colocar outros elementos, como por exemplo, uma logomarca, a logo do curso de vocês, da universidade de vocês, a logo do evento em cima ou embaixo. Fiquem à vontade também para colocar esses outros elementos. Bom, gente, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Se ajudou, já dá o gostei aqui embaixo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e muito obrigada por assistir. Até mais!